Olá, muito bom dia, você que acompanha a programação da Rádio Cidade. E hoje eu quero conversar com você sobre a notícia que vem aí espalhando pelos meios de comunicação recentemente, nas últimas semanas, que falam de uma pneumonia que vem ocorrendo com os chineses. A gente sabe que tudo que vem das bandas da China, a gente fica com medo, né, gente? Principalmente pelas últimas edições de doenças que se espalharam pelo mundo inteiro. Então, de repente, a gente se depara com a notícia de uma pneumonia misteriosa. Mais do que isso, esse surto que iniciou na China, geralmente com crianças, esses casos estão se espalhando pela Europa, é o que a gente vê recentemente. A Dinamarca relatou aumento dos casos da doença em crianças causada pela mesma bactéria encontrada no país asiático, segundo informações de uma universidade dinamarquesa. O surto de pneumonia que atinge crianças na China, causado pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, chega à Europa. Assim como a gente falou na abertura, né, a Dinamarca e o Instituto de Pesquisa Stanley Serum Institute informou que as infecções pela bactéria atingiram níveis epidêmicos no país dinamarquês. Apenas na semana passada foram notificados 541 casos de pneumonia por micoplasma na Dinamarca. O triplo de meados de outubro, né? As informações são do Centro de Pesquisa de Política e de Doenças Infecciosas, chamado CIDRAP, ligado à Universidade de Minnesota, que fica nos Estados Unidos. O aumento no número de casos começou no verão, mas se ampliou de maneira significativa nas últimas 5 semanas. A notificação da Autoridade de Saúde dinamarquesa ocorreu poucos dias depois da Holanda também ter relatado um aumento alarmante no número de crianças com pneumonia. Durante a semana, foi agora, semana passada, recentemente, de 13 a 19 de novembro, ocorreram 103 casos de pneumonia na Holanda, em cada 100 mil crianças com idade entre 5 e 14 anos. Na semana anterior, foram 80 casos relatados no mesmo grupo, de acordo com o Instituto Holandês de Pesquisa em Serviços de Saúde. Os números também representam um aumento significativo em relação ao pico da época da gripe, né, no ano passado, quando o país registrou 58 casos de pneumonia por 100 mil crianças. Entretanto, o país ainda não atribuiu esse aumento à infecção por Mycoplasma pneumoniae a outro patógeno específico. De acordo com Daily Mail, também há relatos semelhantes do aumento de casos de pneumonia na Suécia. Então, esse eixo aí, né, de países próximos do continente europeu, fazendo registros desse surto, vamos dizer assim, de pneumonia. O Mycoplasma pneumoniae afeta os pulmões, mas normalmente causa uma doença leve, semelhante à gripe, comumente chamada de pneumonia ambulante. Os casos são mais comuns em crianças mais novas. Entretanto, o aumento da resistência bacteriana, a resistência antimicrobiana, tem contribuído para falhas no tratamento com antibióticos comuns e levado a casos mais graves de internação. É aquela questão do uso indiscriminado de antibióticos, né, que acaba selecionando bactérias mais resistentes. A propagação de casos gera preocupação porque essa é a mesma bactéria observada no surto de pneumonia em crianças na China. O receio é que a infecção possa se espalhar pela Europa. Apesar da preocupação, a SSI afirma que surtos dessa bactéria eram comuns na Dinamarca. Epidemias ocorrem no país a cada 4 anos, com maior incidência no outono e no início do inverno, e o surto já era previsto após a pandemia da Covid-19. Né? Essa SSI é um instituto de saúde do país dinamarquês, né? Da Dinamarca. Segundo informações do CIDRAP, médicos chineses disseram em reportagens publicadas nas últimas semanas que antes da Covid-19 o país sofria surtos de pneumonia por micoplasma a cada 3 e 7 anos, ou seja, surtos que são reincidentes. É interessante a gente poder separar o joio do trigo, né? Entender que esse surto que está aparecendo é causado por uma bactéria. Então, a gente sabe que a Covid-19 ela foi causada por um vírus, o vírus SARS-CoV, enquanto que a gente tem esses casos de pneumonia causados pelo micoplasma. Claro que a gente não vai subestimar, porque não é um vírus, até porque essa questão do micro-organismo é irrelevante.
O problema é que o organismo muitas vezes não conhece, né? E como a gente viu os registros aí dos órgãos de saúde, são casos que vêm sendo recorrentes nos países, principalmente aí citado a China e a Dinamarca, que são os países que vêm mais relatando essas situações. É interessante, obviamente, que os órgãos responsáveis pela saúde, né, os controles epidemiológicos desses países, possam, quanto mais cedo alarmar, quanto mais cedo criar estratégias que evitem essa questão da disseminação, melhor. Porque a gente lembra muito bem que a Covid ela foi muito subestimada, né? Principalmente os casos que vinham desde o começo desse século, né? O SARS-CoV, o vírus SARS-CoV-1 em 2001, depois veio o MERS-CoV no Oriente Médio, lá para 2011, 2012, até que estourou o que a gente conhece e passou por isso no final de 2019. Então, prudência nunca é demais, é bom ficar sempre alerta para esses casos, desses surtos que envolvem doenças respiratórias. Para todos vocês, tenham um excelente final de semana e nós já marcamos o nosso próximo encontro aqui na Rádio Cidade para o próximo sábado em nossa coluna Biocidade, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Excelente fim de semana a todos.